Jesus nos envolva, que nos dê a sua paz. Jesus afirmou que da boca sai o que nós temos no coração. O intelectual do século XIX era muito materialista. Ele pertencia àquela corrente de materialismo mecanicista e era muito conhecido na Europa. Um dia ele teve a audácia de se apresentar no Collège de France, em Paris, para dissertar sobre uma obra que ele estava escrevendo. O intelectual, se chama Ernest Renan, o livro A Vida de Jesus. Jesus sempre foi tema. Em todos esses séculos, ele sempre é o tema, queiramos ou não queiramos. Renan, antes de ele estar na situação, numa posição de poder escrever sobre a vida de Jesus, se poderia dizer, ele tinha no coração muita crítica. Ele falava de um modo muito desagradável sobre Jesus e também não tinha afinidade com religiões, nessas simples palavras. Ele ousava falar de Jesus de um modo como naquela época era normal, sobretudo os materialistas. Mas foi uma pessoa muito querida por ele que chamou a atenção dele. A irmã era a irmã dele, a irmã que ficou doente da tuberculose pulmonar, essa que eles chamavam naquela época de peste branca, e o clima de Paris não era bom para a saúde dela. Assim que recomendaram à irmã de Ernest Renan que fosse para o Líbano, passar uma temporada lá para se recuperar. Líbano naquela época era ainda uma possessão francesa, assim que todos falavam francês. Ela se deslocou de Paris e foi ao Líbano, numa região ali muito cerca do deserto, onde o clima era muito ameno e lhe fazia muito bem. Mas foi essa irmã que, estando lá, se recuperando fisicamente, foi a busca de algo que ela tinha dentro do seu coração. A procura de algo muito especial. Ela foi nas pegadas do cristianismo primitivo. Ela teve encontros com pessoas que viviam o cristianismo daquela maneira como se vivia no começo do século, no começo dos tempos de Jesus. Ela se empolgou por Jesus. Leu os 4 evangelhos e ficou apaixonada. E foi aí, quando ela estava no Líbano, que ela escreveu uma carta ao seu irmão. Até muito severa, porque ela escreveu o seguinte: como que você, que não conhece Jesus, se atreve a escrever sobre Jesus? Você nunca leu nada sobre ele. Você nunca se deu o trabalho de ler os evangelhos. Os evangelhos que foram escritos em parte por aqueles que acompanharam Jesus, sobretudo João. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você nunca leu. Você conhece o Jesus, aquele Jesus que os teólogos te apresentaram. Que a religião fez de Jesus Deus. Por que você, que é professor, docente na Universidade de Sorbonne, você que fala hebraico, você domina essa língua hebraica, por que você não lê os textos em original? Por que você não começa a ler as cartas paulinas? Cartas que o apóstolo Paulo escreveu às suas comunidades espalhadas pela Ásia Menor? Por que você não faz isso? Se você ler, você vai ver como Jesus vai penetrar na sua alma. E não vai ser mais a mesma coisa. Ele tomou essas palavras, como se diz, com muita seriedade. Ele sentiu que era necessário
E efetivamente ele foi estudar todos esses escritos, as escrituras, os evangelhos, primeiro em hebraico, depois em aramaico, certas cartas, porque ele dominava essas línguas, e chegou exatamente àquele ponto em que ela tinha dito: uma vez que você conhecer Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Jesus tomou conta dele. E foi com esse impacto, com essa vivência, com esse amor que ele começou a sentir que estava explodindo dentro dele, que ele começou a escrever o Evangelho na maneira como ele entendia Jesus e como ele sentia Jesus. Um livro muito especial, um livro com 3 tomos, quer dizer, não foi pouco que ele escreveu. E nesse dia, foi no dia 22 de fevereiro de 1862, ele estava ali no Collège de France, em frente a uma multidão de pessoas, todos, logicamente, catedráticos, universitários, os intelectuais, a elite europeia, e disse somente isso para começar: Jesus é um homem incomum, incomparável, não incomum. Jesus é um homem incomparável. 5 palavras. Impactou os espectadores, os que estavam lá. Impactou porque ninguém esperava de Renan que ele dissesse uma coisa dessa, porque ele era conhecido como aquele que estava sempre escrevendo alguma coisa, falando contra Jesus, contra Deus. Impactou. E, naturalmente, muita polêmica surgiu dele, né? Lógico, porque é um tema que muitas pessoas sempre foi uma polêmica falar de Jesus, das suas obras. E também aconteceu a mesma coisa. Ele foi não só a crítica popular, a crítica nos jornais da igreja, a intolerância da igreja, todos quiseram acabar com ele. A crítica foi para eliminar. Mas ele não cedeu. E ele continuou, ele entrou na história como essa pessoa, esse intelectual, filósofo, que conseguiu nos mostrar Jesus de outra maneira. Não o Jesus crucificado, o Jesus que é Deus, o que ainda nós vemos na igreja, que dizem que Jesus é Deus personificado. Então, ele conseguiu desmistificar Jesus e apresentou à humanidade Jesus homem. Por isso que ele diz: Jesus é um homem incomparável. Então, no dia de hoje, que nós no Espiritismo não festejamos a Páscoa, mas que assim mesmo é um acontecimento importante, é para nós um momento de reflexão sobre tudo aquilo que Jesus nos legou. Lembremos-nos da caminhada de Jesus, da jornada dele que durou 3 anos somente. Em 3 anos ele conseguiu dar uma outra conotação à nossa vida. E com a morte dele na cruz, e com a ressuscitação, com a ressurreição, ele comprovou que nós somos seres imortais. Claro, ele não ressuscitou na carne. Quando ele se apresentou a Maria de Magdala, que foi visitar a tumba e que ela estava vazia, ele não se apresentou no corpo físico, ele se apresentou no perispírito, energia. E ainda mais que ele disse para ela: não me toques, que eu ainda não estive lá com o Pai. Ele ainda não estava no momento de tocar nele, porque ainda estava impregnado. Porque eu li que ele tinha ido até lá no vale, um lugar muito triste, onde ele foi resgatar Judas. Né? Então, ele disse isso para ela. E ele também disse para ela: Maria, vai lá na casa dos meus irmãos e diga-lhes que eu estou vivo. E essa história todo mundo conhece. Que quando ela chegou, Maria de Magdala chegou lá na casa onde todos os discípulos estavam reunidos, tristes, cabisbaixos, todos eles assim se sentindo muito perdidos. E quando ela chegou, resplandecente, feliz, dizer: Jesus vive, eles não acreditaram.
Não acreditaram também porque era uma mulher que estava dizendo. E além do mais, Maria de Magdala. Quer dizer, eles não acreditaram. Mas aí ela falou, e ela falou. Teve um que não acreditou mesmo. É aquele que nós, na nossa cultura, a gente sempre chama São Tomé. São Tomé sempre foi aquele, o que eu não vejo eu não acredito.